Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. A prof veio sentar aqui fora, pegar um sol, um ar puro. E vocês estão se cuidando? Lembrando também, a prof já falou antes, tomar água todos os dias, bastante água para hidratar. E até para a gente aumentar a imunidade do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, os nossos soldadinhos do sangue, estejam fortes para lutar contra os vírus, as bactérias, né? Então a gente tem um sangue sempre limpinho, né? Então hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma revisão. Uma revisão do som das letras. O som das letrinhas que nós trabalhamos já esse bimestre, tá? Então, relembrando, vamos começar pelas vogais. As vogais, quais são as vogais? Vocês lembram? Muito bem, eu sei que vocês sabem quais são as vogais. A, E, I, O, U. Muito bom. Mas nós sabemos que algumas vogais, às vezes, elas mudam de sonzinho, dependendo do lugar onde elas estão ou com que letrinha elas estão, né? Começando então pela letra A. Como é que é o som do A? A, né? Então, ó, eu falo bem certinho. A. Muito bem, mas ele pode mudar de som, né? Ele pode ter o sonzinho de quando ele tem o tio em cima, o acento do tio em cima, ele pode ficar com o som de ou também quando ele tem na frente dele a letrinha, deixa eu só arrumar aqui, a letrinha N e a letrinha M, que ele fica com som de também, tá? Então ele muda de sonzinho, ok? Lembrando, nós estamos relembrando o que nós já aprendemos. Muito bem. Depois nós temos a letrinha E. A letrinha E. E. Às vezes ele muda de som também, dependendo de onde ele está sendo utilizado na palavra. Por exemplo, quando ele tem esse acentinho aqui, ele fica com o sonzinho de tá? Mas ele também, às vezes, ele leva um chapeuzinho. Lembram? Só que a gente não diz, a gente brinca que ele tem o formato, esse acento tem o formato de chapeuzinho. Mas o nome dele é o acento circunflexo, ok? Então, quando ele tem esse acento aqui, que brincando a gente chama de chapeuzinho, ele fica com um E fechado também, fica com som de E. Por exemplo, você, no E tem um acentinho circunflexo, ok? Nós também temos a letra I, tá? Depois o I, o interessante do I é que ele não muda de som. Ele pode ficar um pouquinho mais forte, mas ele não muda de som, tá? Nós também temos a vogal O, ou a vogal O, que às vezes ela muda de som, né? Que às vezes é O, ou também quando ela tem um acentinho agudo, ela fica com um sonzinho de o O é bem interessante, que ele fica bem o formatinho da boca, ó. Tá? Depois, nós também temos o O com acento circunflexo. Muitas vezes, em algumas palavras, vocês vão ver que ele leva o acentinho do chapeuzinho, brincando com o chapeuzinho. Eu lembro quando era criança que eu nunca esquecia do nome desse acento, porque eu lembrava que era o chapeuzinho do vovô, tá? Porque no vovô, no último O, ele leva esse acentinho, acentinho circunflexo, ok? Depois nós temos a letra ou a vogal U. Também ela não muda de som, mas às vezes ela fica um pouquinho mais forte, ou às vezes ela fica meio que escondida, né? Por exemplo, numa palavra que fale com o que. O que? Vocês lembram que a prof explicou para vocês que a letra Q, ela tem um amiguinho que é a letra U, inseparável, que ela não existe sem essa letrinha U? Pois é, mas sempre vai ter o sonzinho do Q. O U não aparece junto com o Q, mas ele vai junto com o Q, ok? Muito bem. Depois, nós também trabalhamos esse bimestre algumas consoantes. Não conseguimos trabalhar todas ainda, mas estamos trabalhando. Nós trabalhamos a consoante B, o B, tá? O B.
Quando ele dá a mãozinha, agora tem que achar minhas vogais aqui. Quando ele dá a mãozinha pro A, como é que fica o B? Ba, né? Deixa eu só achar ele aqui, só para nós vermos aqui. Quando ele dá a mãozinha, então, pro A, ele fica com um sonzinho de ba. O A dá o sonzinho para a sílaba, porque sem a vogal, a consoante sozinha não tem som. Não é que ela não tem som, ela não dá som à sílaba. Ela não completa a sílaba. Eu só consigo ter uma sílaba quando a consoante dá a mãozinha para alguma vogal. Aqui ela deu a mãozinha para o ba, para o A. Depois, se você der a mãozinha do B com a letra E, vai ficar B. Com o I, bi. Com o O, bo. O bó. Com o bu, né? Então, nós sabemos que o som da letra B é somente B. B. O B não muda, ok? Depois, nós relembrando, nós também trabalhamos a letrinha C. O ventinho aqui forte. A letrinha C. O C já é diferente do B. O C, ele algumas vezes ele muda de som. Quando que ele muda de som? Vocês lembram? A prof disse que quando a letrinha da letra C é a letra K. K. Ó, podem fazer comigo, tá? K. Mas quando ela dá a letrinha para duas vogais, aqui eu vou pegar elas. O E e o I, ela muda de som. Quando ela dá a mãozinha pro E, ela fica com som de S. Ou quando ela dá a mãozinha pro I, ela também fica com som de S, tá? Então, por exemplo, cebola, tá? Então, nós temos, então, só analisarmos quando nós vamos escrever ou quando nós vamos ler que o C, às vezes, ele muda de som. Mas, quando é que eu vou saber que ele mudou de som? Quando? Quando ele dá a mãozinha, você vai olhar qual a vogal que vem adiante. Se for o E ou o I, ele vai ficar com som de S, tá bom? Muito bem. E com as outras vogais, ele sempre vai ficar com som de K, K, tá? Depois, nós trabalhamos também a letra D, tá? Que tem o sonzinho de D. Essa letrinha não muda de som também. Igual com o B, ela não muda o som, ela fica com som de D. Em qualquer palavra que você for escrever ou você for ler. E também nós trabalhamos a letrinha F. O F também não muda de som, tá? Ele tem esse som, aonde você ler, onde você escrever e tiver a letrinha, ela vai estar com o som de F. Muito bem. Hoje, o desafio de vocês dessa tarde, que eu coloquei lá no E-Class, é para vocês formarem palavras juntando essas sílabas que nós já trabalhamos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Com o F e o A, o D e o A, como é que fica? Fada, tá? Outra palavrinha. O D e o O fica do. Com o C e o E fica C. Então, o que eu escrevi? Do, C. Então, vocês vão juntar essas sílabas formando palavrinhas. Vamos ver quantas palavrinhas vocês conseguem formar escrevendo lá no caderno, ok? Beijão, então. Esse é o desafio dessa tarde. Fiquem com Deus. Não esqueçam de tirar fotinho, postar lá no E-Class ou mandar para a prof aqui no WhatsApp mesmo, ok? Beijão!